Oi, vamos para a quinta parte, então, do nosso estudo sobre equações do segundo grau. E neste vídeo nós vamos ver qual é a relação entre o discriminante e a quantidade de raízes de uma equação. Aqui eu peguei um exemplo bem simplesinho. Vejam que ela é uma equação do segundo grau incompleta, onde o b é igual a zero. Então, nós só temos, só apareceu uma vez o x, né? Que é o x ao quadrado. Quando ela é incompleta, nós não precisamos usar Bhaskara. Aqui nós vamos fazer direto e nem precisamos igualar a zero. Como nós vamos isolar e o x já está quase que isolado, nós só precisamos nos descartarmos deste 2. Então, a operação inversa da potência 2 é a raiz quadrada. E aí, a raiz quadrada de 16 é mais ou menos o 4. Então, aqui eu vou dizer que x' é 4 e x duas linhas é menos 4. X duas linhas é menos 4. Aqui nós encontramos duas raízes distintas, ou seja, duas raízes diferentes, certo? Aqui nós aplicamos, então, o método da equação incompleta. Ah, mas eu não quero aplicar este método. Eu prefiro aplicar Bhaskara em todas, né? Foi como eu fiz no primeiro vídeo. Ok, então para a gente aplicar Bhaskara, nós temos que colocar esta equação na forma normal, nós temos que igualar a zero. Então, ela vai ficar x ao quadrado menos 16 igual a zero. Então, agora ela está prontinha para aplicar Bhaskara. Então, aí nós temos que identificar o A. O A vale 1. O B, que é o termo em x, nós não temos. Então, ele é 0. E o C, que vale menos 16. Bom, o primeiro passo é calcular o delta, que é o que me interessa aqui no caso. Quem é o meu delta? B ao quadrado. B ao quadrado, então é 0 ao quadrado, que é 0, menos 4, vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 16. Então, o que tem prioridade sempre é a multiplicação aqui nessa expressão. Então, o delta vai ser quem? 0 mais 64. Menos 4 vezes 1 vezes menos 16 é 64. E 0 mais 64 vai me dar 64. Obviamente que a gente está agora aplicando Bhaskara e a gente vai achar, tem que achar esses mesmos valores, né? 4 e menos 4, que essas são as raízes da minha equação. Agora, nós vamos para a Bhaskara, fórmula de Bhaskara, segunda parte da fórmula de Bhaskara. Menos B, como o meu B é 0, não existe menos 0, então vai ficar 0. Mais ou menos porque a gente já sabe que a raiz de um número real sempre vai me dar um positivo e um negativo. Mais ou menos delta, que nós encontramos que é 64. Tudo isso dividido por 2 vezes A. Como A é 2, como A é 1, 2 vezes 1, 2. Então, agora, daqui nós tiramos o quê? Que x vai ser igual a 0 mais
ou menos raiz de 64, que nós sabemos que é 8. Tudo isso dividido por 2. E aí, aqui eu já pego, né, o x' e o x duas linhas para encontrar as duas raízes. Então, vamos fazer a adição primeiro. X' vai ficar 0, vou fazer direto aqui. 0 mais 8 é 8. 8 dividido por 2, 4. Obviamente, igual ao valor que eu já tinha achado. E o x duas linhas, eu vou pegar a subtração. 0 menos 8 vai me dar menos 8 dividido por 2, vai me dar menos 4. Óbvio que as raízes têm que ser igual ao que eu já tinha achado. Por isso que a gente está fazendo aqui das duas formas, tá? E aí vocês é que escolhem. O que eu quero chamar a atenção? Que o meu delta aqui, ó, ele deu positivo. Por isso, nós encontramos duas raízes distintas. Vamos para o próximo exemplo. Este exemplo aqui, ele está bem explicadinho, mas a gente já sabe. Agora, eu peguei uma equação completinha e arrumadinha, já está igual a 0. Então, a gente tem que fazer Bhaskara. Para isso, primeiro a gente identifica o A, que é o coeficiente de x ao quadrado, que é 2. O B, que é o coeficiente de x, que é 8. E o C, que é o termo independente, menos 24. Então, a primeira coisa que devemos fazer é calcular o delta. B ao quadrado. Sempre vai dar positivo. Como B é 8, 8 ao quadrado, 64. E depois a gente faz esse produto, menos 4 vezes A vezes C. E este produto vai me dar 192. Então, 192 mais 64, 256. Então, encontrando o meu delta, que de novo deu um número positivo. É isso que eu estou chamando a atenção aqui. Vamos para a nossa fórmula de Bhaskara. Então, começamos aqui a nossa fórmula de Bhaskara. Menos B, como B é positivo, então vai ficar menos 8. Mais ou menos a raiz quadrada de delta, que nós encontramos aqui, que é o 256. Tudo isso dividido por 2 vezes A, como A é 2, vai ficar 4. E aí, nós dividimos em x' e x duas linhas. Aqui, neste exemplo, ele fez primeiro a subtração. Tudo bem. Assim, raiz de 256, a gente sabe que é 16. Então, pegamos primeiro a subtração. Menos 8 menos 16, menos 24, sobre 4 vai me dar menos 6. E depois a gente pegou a adição. Menos 8 mais 16, 8 positivo, sobre 4, 2. Então, aqui de novo, vocês percebam que o meu delta, né, o meu discriminante foi positivo. E nós novamente encontramos duas raízes distintas, diferentes. E último exemplo aqui, vocês percebam que eu peguei um de cada. Primeiro eu peguei uma equação incompleta onde o B era 0. Depois eu peguei uma completa e agora eu peguei uma incompleta onde o C é 0. Então, da mesma forma, nós vamos trabalhar aqui. Nós vamos, como ela é incompleta, nós vamos utilizar o método da evidência. O método da evidência. Então, aqui, ele colocou o 5 em evidência. Ele colocou o 5 em evidência, tá? Mas não haveria necessidade. Agora, a gente já faz aqui do lado. Por que ele colocou o 5 em evidência?
Porque entre 5 e 45, o fator comum é 5, tá? E aqui, como o C é 0 e apareceu duas vezes, né, repetidamente aí o X, nós vamos pôr em evidência sempre o X, tá? Então, aqui nós colocamos o 5x em evidência. Então, vamos lá. 5x vezes quem para me dar 5x ao quadrado? Quem é que está faltando? Está faltando o x. E 5x vezes quem para me dar menos 45x? Está faltando menos 9. E aí, quando é que um produto... Aqui, quando é que um produto é igual a zero? Como a gente viu anteriormente, quando a primeira componente é igual a zero. Então, quando o 5x é igual a zero, aplicamos aqui o inverso, né, da multiplicação. Então, vai ficar 0 dividido por 5, que vai me dar uma das raízes, 0, como a gente já tinha visto nesse caso. Quando o C é igual a zero, uma das raízes sempre vai dar zero. E, por fim, quando a segunda componente também me dá zero. Então, se x menos 9 é zero, nós temos que o x' vai me dar 9. Então, aqui nós temos duas raízes. Bom, para quem se confundiu aí com 5, mas professora disse que sempre era o x que ia em evidência. Sim, pode fazer só com o x. Olha lá, se eu botar só o x em evidência, vai ficar x vezes, abre o parênteses, x vezes quem para me dar 5x ao quadrado? Quem é que está faltando? 5x. Menos x vezes quem para me dar menos 45. Então, está me faltando menos 45. Percebam que a resposta tem que dar a mesma, 0 e 9. Então, x vezes 5x, 5x ao quadrado. X vezes menos 45, menos 45x. Então, aqui eu botei só o x em evidência e vocês vão ver que a resposta vai dar a mesma. Obviamente, como está lá, igual a zero. Então, quando é que um produto dá zero? Quando a primeira componente for zero, e eu já encontro aqui direto, x igual a zero. E quando a segunda componente também for zero, ou seja, 5x menos 45 também for igual a zero. E aí, equaçãozinha de primeiro grau e a gente resolve normalmente. 5x igual, operação inversa da subtração, 0 mais 45, 45. E agora, para deixar o x sozinho, operação inversa da multiplicação, divisão. Então, se eu quiser eliminar o 5 daqui, operação inversa divisão, 45 dividido por 5, 9. Então, percebam que o resultado é exatamente o mesmo, obviamente. 0 e 9. Então, como esse exemplo aqui eu peguei pronto, ele colocou também o 5 em evidência, como eu já falei, porque o 5 também era fator comum, mas não há necessidade. Se vocês colocarem só o x, também vai dar certo. Agora, se eu quiser fazer Bhaskara, então, se eu quiser fazer Bhaskara, óbvio que nós vamos encontrar os mesmos valores, 0 e 9. Então, aqui, se eu quiser fazer Bhaskara, o meu A, ela já está prontinha. O meu A é 5. O meu B é menos 45.
menos 45. E o meu C, termo independente, é 0. Certo? Primeira coisa, então, para fazer Bhaskara, eu preciso do delta. Então, delta vai ser o quê? B ao quadrado. Então, menos 45 ao quadrado. Menos 45 ao quadrado, claro que vai me dar um número positivo. Vai me dar, então, 2.000. Deixa eu botar aqui. 2025. 2025. 45 vezes 45. Menos 4 vezes o A, que é 5, vezes o C, que é 0. Primeira coisa que a gente faz é esta multiplicação aqui. Menos 4 vezes 5 vezes 0. E a gente já sabe que vai dar 0 aquilo ali, né? Porque nós temos um fator que é 0. Qualquer número vezes 0 dá 0. Então, nós ficamos com delta 2025. 2025 mais 0 vai dar 2025. Prestem atenção aqui que o meu delta também deu um número positivo. Se eu fizer Bhaskara, obviamente eu vou encontrar 0 e vou encontrar 9 como resposta. Vamos fazer aqui rapidinho. Então, agora a gente passa para Bhaskara, né? Menos B, como o meu B é negativo, menos 45 vai me dar 45 positivo. É sempre o oposto de B. Mais ou menos a raiz quadrada de 2025. Tudo isso dividido por 2 vezes A. Como A é 5, 2 vezes 5, 10. Aí o X, vamos ver se vai dar espaço aqui, vai ficar 45 mais ou menos, raiz quadrada de 2025 é 45, dividido por 10. Vamos pegar esse espacinho aqui ligeirinho para terminar. E aí o x' e o x duas linhas, vamos pegar a adição, depois a subtração. 45 mais 45 dividido por 10, quanto é que vai me dar? 9. E 45 menos 45 é 0 sobre 10, vai me dar 0. Então, é claro que nós tínhamos que achar as duas raízes aí diferentes, né? Então, olha de novo, o delta, e nós encontramos duas raízes distintas. Portanto, qual é a conclusão que a gente chega quando o discriminante, quando o delta for positivo? A minha equação sempre vai ter duas raízes reais e diferentes. Isto sempre vai acontecer, certo? Agora vamos pegar este exemplo aqui. Eu peguei uma completa e nesta equação completa ela já está arrumadinha, já está igualada a 0, então, e como ela é completa, nós temos que aplicar Bhaskara, né? Então, primeiramente, nós vamos encontrar o delta.
E aí, quando a gente encontrou o delta, nós vimos que deu um número negativo, né? B ao quadrado menos 4ac, como B é 3, 3 ao quadrado 9, menos 4 vezes A vezes C vai dar menos 400, perdão, vai dar menos 112. 9 menos 112 deu um número negativo. E se a gente fosse continuar com a Bhaskara, o que ia acontecer? X igual a menos B, então B é 3, menos 3, mais ou menos, a raiz quadrada de menos 103. Dividido tudo por 2 vezes A, que vai dar 14. 2 vezes 7, 14. Aqui nós já paramos, nós já encerramos o nosso cálculo, porque nós sabemos que não existe raiz quadrada de um número negativo, não existe um número real, não é? Porque como a gente também já viu, mais tarde a gente vai continuar esse cálculo, mas número real com a raiz quadrada negativa nós não temos. Então, a solução desta equação, ela vai ser vazia. Nós não temos solução, ok? Não temos nenhum número real que elevado ao quadrado vai me dar 103. Este número aqui, ele não é real, certo? Aqui vimos outro exemplo, ela também foi completa, ela também é completa. E nós vamos identificar o A, o B e o C. O A é 1, o B é menos 4 e o C é 5. O que me interessa aqui? Que nós também, ao aplicarmos ali primeiro o delta, B ao quadrado menos 4 ao quadrado deu 16. Menos 4 vezes 1 vezes 5 me deu menos 20. O delta deu negativo de novo. 16 menos 20 dá menos 4. E aí eu não tenho como, na hora que eu for fazer a Bhaskara, resolver, porque eu não tenho a raiz quadrada de menos 4. Este número não é real. Olha lá, raiz quadrada de menos 4 não é real. Então, a solução desta equação também vai ser vazia. Essa é boa, né? Aí a gente não precisa continuar lá a Bhaskara. E aqui da mesma forma, só que aqui eu peguei uma incompleta, aonde o B é 0. Então, eu resolvi desta forma aqui, mas depois a gente aplica um pedacinho da Bhaskara. Então, eu quero isolar o x ao quadrado, então, a operação inversa da adição é a subtração, menos 25. E como eu quero isolar o x, eu tenho que pegar a operação inversa da potência 2, que é a raiz quadrada. Então, de novo, aqui nós chegamos numa raiz quadrada negativa. Então, desta forma, ela também não tem solução. Agora, se eu fosse calcular o delta seria o quê? B ao quadrado. Como B eu não tenho, é 0. Menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 25. Certo? Então, o meu delta vai ser igual a 0, fazendo todo este produto, 4 menos 4 vezes 1 vezes 25, vai me dar menos 100. E delta vai ser menos 100. E na hora que a gente fosse fazer a Bhaskara, o que ia acontecer? A mesma coisa.
vai ficar 0, que é o menos b, b é 0, mais ou menos a raiz quadrada de menos 100. Então, vimos aqui, dividido por 2a, que é 2. Então, nós paramos aqui, né? Porque o meu delta deu um valor negativo. Então, eu não tenho como encontrar uma raiz quadrada negativa. Então, realmente, a solução é vazia. Portanto, a conclusão que nós chegamos é que quando o delta ou o discriminante for negativo, menor do que zero, esta equação não vai possuir raízes reais. Agora, aqui nós temos um outro exemplo. Ela está completinha, bonitinha. E aí, nós vamos primeiramente calcular o delta. Já sabemos que o A é 4, o B é menos 4 e o C é 1. Aplicando, então, a fórmula do discriminante primeiro, b ao quadrado sempre vai dar um número positivo, menos 4 ao quadrado vai me dar 16, depois menos 4 vezes 4 vezes 1 vai me dar menos 16. 16 menos 16, verifiquem aqui que o delta deu 0. Quando eu for aplicar lá na fórmula de Bhaskara, menos b, então o oposto de b, o b é menos 4, vai ficar 4, mais ou menos a raiz quadrada de 0. Quanto é a raiz quadrada de 0? É 0. Deixa eu colocar aqui do lado. Vai ficar 4 mais ou menos... Opa! Vamos apagar isso aqui. Mais ou menos 0 dividido por 2 vezes 4, que é 8. E aí a perguntinha, 4 mais 0 e 4 menos 0 são resultados diferentes? Não, é a mesma coisa. Então, se eu fizer 4 mais 0 e dividir por 8, eu vou achar 4 oitavos e simplificando 4 oitavos, eu vou achar 1 meio. E se eu fizer 4 menos 0 e dividir por 8, verifiquem que eu vou achar o mesmo resultado. 4 menos nada é 4 oitavos e 4 oitavos vai me dar, e 4 oitavos, simplificando, que agora eu já estou simplificando, vai me dar também 1 meio. Então, aqui nós encontramos duas raízes iguais. Então, na verdade, é uma só, né? Elas são iguais, então a solução é apenas 1 meio. Eu não vou repetir o mesmo número. Então, aqui, gente, qual é a dica? O que deu o meu delta? 0. O que deu a solução? Uma única raiz, uma única resposta. Então, aí já ficou a dica, né? Aqui nós também temos aqui uma equação. Aqui a gente pode colocar 0. Eu peguei um exemplo, mas tudo bem. Ela é igual a 0. O A é 1, o B é menos 2 e o C é 1. Aplicando primeiramente o delta, nós também percebemos que também deu 0. E aí, quando nós formos fazer a Bhaskara, né? Vamos fazer aqui no cantinho, x igual a menos b menos menos 2 vai me dar 2. Mais ou menos
vamos fazer direto aqui, mais ou menos, a raiz quadrada de delta, como a raiz quadrada de delta é 0, vai ficar 0, dividido por 2a, que é 2. 2 mais 0 é 2, dividido por 2 dá 1. E 2 menos 0 também é 2, que dividido por 2 também dá 1. Duas raízes iguais, na verdade, é uma única, ó, x' e x duas linhas. Vai dar um único resultado. Então, aqui nós vemos que quando o delta der 0, a equação só vai possuir uma única raiz real. Tranquilo? Então, pessoal, no vídeo de hoje, a relação qual é? Que quando o delta ou discriminante for 0, nós vamos ter apenas uma raiz real. Quando o delta for positivo, nós vamos ter duas raízes distintas, duas raízes diferentes. E quando o delta for negativo, nós não vamos ter raiz. Nós não temos nenhuma raiz real. Então, a solução vai ser vazia. Certo? Gostou do vídeo? Então, te inscreve lá no meu canal, Annelise Trindade Aranguren, e vai acompanhando lá as nossas aulas, ok? Grande abraço!